Que Deus abençoe a todos os irmãos. Então nós vamos, todos são de casa, né? Vamos nos colocar de pé para darmos início à nossa escola desta manhã. E nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Depois vamos ler em Colossenses, capítulo 1, 26 ao 28. Apocalipse, capítulo 13. O versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos ler agora em Colossenses, capítulo 1, o versículo 26 ao 28. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 ao 28. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Vamos ainda ler em 1 aos Coríntios, um pouquinho antes de Colossenses, o capítulo 2, o versículo 6 e 7. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Amém? Podem sentar, irmãos. Então, nós vamos falar nesta manhã, vamos estudar sobre uma classe especial de pessoas, né? Uma classe especial de pessoas. Nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, que mostra um engano que estaria sobre a terra. E esse engano é justamente nesse tempo em que nós estamos vivendo agora. Nós somos os personagens na história de Deus, nós somos os últimos personagens sobre a face da terra. Quantos creem dessa forma? Amém? Então, nesses últimos dias, era que chegaria o tempo em que o desígnio do coração de Satanás, de Lúcifer, estaria sendo manifesto aqui sobre a face da terra. E qual era o desígnio no coração de Satanás? Era ser adorado no lugar de Deus. Isso foi que gerou toda controvérsia, toda desarmonia, todo sofrimento, toda dor. Primeiramente partiu de uma batalha que houve, e essa batalha, antes mesmo de haver um homem sobre a terra, essa batalha se deu no céu,
E ali o desígnio deste anjo, deste Lúcifer, que era também um anjo, era se sobrepor sobre Deus. Ele, primeiramente, não estava satisfeito com o que ele era, com a sua posição. Então, por aí nós já podemos perceber que a nossa atitude diante de Deus é estar sempre satisfeito com a posição que Deus coloca para nós sermos nessa vida. O diabo ele vai tentar sempre conduzir você para que você tente ser qualquer outra coisa, menos aquilo para o qual Deus colocou você aqui. Mas o Espírito Santo, ele vai revelar sua posição no corpo de Cristo e vai lhe deixar satisfeito exatamente no que você é. Sabendo que o único que é digno de honra e glória e louvores é o próprio Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos iguais, não importa que parte desempenhamos, todos somos iguais diante de Deus. Portanto, nunca devemos deixar que o espírito do orgulho, da inveja, penetre em nossos corações. Temos que vigiar sempre isso, irmãos. Todos nós somos iguais diante de Deus. Amém? Ele é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? Então o diabo tinha esse desígnio. E aqui ele veio para realizar sobre a face da terra, só que não com todos os seres humanos. Aqui mostra uma classe que estaria adorando a besta. Mas fala de uma classe que teria o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que não se renderia aos caprichos do diabo. Amém? E nós cremos que fazemos parte dessa classe. Vocês creem nisso? Que você faz parte dessa classe que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro nunca será enganado por Satanás. Mas como assim? Só porque meu nome está lá, eu não sou enganado? Como funciona isso? Exatamente porque o seu nome está lá, algo acontece em você aqui na terra. Não é simplesmente porque o seu nome está lá. É porque aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, algo acontece na vida dele aqui na terra, que faz com que ele tenha a revelação, ou tenha o entendimento, ou tenha a sabedoria de Deus, para não ser enganado pela astúcia do diabo. Porque o diabo, a sua arte, a sua astúcia, é através do engano. E ele usa a própria palavra de Deus para produzir tamanho engano. Mas não podem enganar a esses que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro, porque esta é uma classe especial de pessoas e que tem a revelação espiritual como a sua base, sua edificação da sua vida. Uma pessoa que está nessa classe, ela é conduzida pela revelação espiritual que Deus dá a ela. Por isso que ela não cai no engano do diabo. Porque se nós notarmos, irmãos, o livro da vida do Cordeiro. O que é a vida? É o Espírito, que também é a palavra. A palavra, a vida, o Espírito, o Verbo, a luz, Jesus Cristo, tudo isso são sinônimos de uma única pessoa. Ele é esta vida. Esse Espírito Santo é a vida de quem? Do Cordeiro. O irmão Brana nos ensina na mensagem O Sinal que a vida está no sangue. A vida não é o sangue, mas a vida está no sangue. Ou seja, aquelas moléculas ou aqueles átomos ou aquelas células de sangue que formam o nosso próprio sangue químico, que está circulando no nosso corpo, que está conduzindo os alimentos, que está dando condição para que o nosso corpo esteja vivo. Esse sangue vermelho, ele mesmo não é a vida, mas a vida está nele. O que é a vida? É o Espírito de vida que vem do Senhor. Amém? Então, quando Jesus foi
crucificado, que foi sangrado na cruz, quebrou a célula de sangue, e quando se quebra a célula de sangue, o espírito é liberado daquilo ali e volta para Deus. Quando é um espírito de um animal, também cada animal que é morto, que é sacrificado, o seu espírito volta para Deus. Deus é a fonte de toda a vida. Sem Deus não há vida alguma. Sem Deus, nenhum homem, mesmo tendo a matéria da vida, porque nós temos na Terra toda a matéria para que nosso corpo funcione. Nós temos aqui qualquer matéria para constituir um corpo. Mas o homem, com toda a sabedoria que ele tem, com toda a tecnologia, com todo o avanço científico, e com todos os elementos, e descobrindo mais elementos e tudo, ele não pode produzir um corpo e dar vida a esse corpo, mesmo que ele se esforce, nem mesmo uma mínima folhinha mais simples que você encontrar, uma ameba, ou qualquer coisa, ele não pode produzir e dar vida para aquilo ali. Só Deus pode dar a vida, irmãos. Deus é a fonte de toda a vida. Vocês entendem isso? Então, a vida parte do lado espiritual. E aqui tem pessoas que o seu nome, sua vida, o significado da sua vida, está ligado diretamente na vida do Cordeiro. Quem era o Cordeiro? Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. E quem é a vida dele? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida do Cordeiro. E se seu nome está ligado diretamente ao Espírito Santo, no livro da vida do Cordeiro, você tem o mesmo entendimento que Cristo teria e por isso não seria enganado por Lúcifer. Amém? O único que pode vencer a Satanás é o Senhor Jesus Cristo. E para que nós estejamos nessa classe especial de pessoas, nossa vida tem que estar ligada diretamente com a vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não somos enganados. Fora isso, todos os outros serão enganados. Sem a mente de Cristo, nós seremos enganados. E nós temos que receber a mente de Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Então, de onde nós tiramos esse tema? Uma classe especial de pessoas. Vamos ler aqui um pouquinho, mostrando o que o profeta vai falar para nós aqui a respeito de revelação. Porque quando você tem a revelação, ela conduz a sua vida. Por que é que muitos de nós, embora passamos um tempo em uma denominação ou em qualquer outra coisa, mas mesmo ali nós sentíamos algo diferente e sentimos que nós não pertencíamos àquele lugar até que chegamos a encontrar a verdadeira palavra que trouxe realmente uma satisfação para a nossa vida. Por quê? Porque nós éramos esta classe de pessoas a qual tem um nome escrito nesse livro da vida do Cordeiro. E a revelação da palavra espiritual é que conduz a nossa vida. E a revelação tem nos conduzido até aqui onde nós estamos, e ela continuará nos conduzindo, e nós seremos levados dessa terra em um arrebatamento, e jamais ficaremos enganados no sistema desse mundo. Seja ele desenvolvido de qualquer forma. Não importa o que o diabo tente fazer para tentar enganar um eleito. Mas o eleito não pode ser enganado. Ele tem a revelação espiritual. Veja, o que é a revelação espiritual? Aqui na página 6, ou começando na 5, de onde nós tiramos nosso tema. Você recordará que eu mencionei, é o livro das eras, a revelação de Jesus Cristo, página 5. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar a revelação, ou falharemos em obtê-la. Amém? Só
com o Espírito Santo é que podemos receber qualquer revelação. Sem ele, nós falharemos em obtê-la. Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo. Embora isso seja bom, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Amém, irmãos? Você sabe que o eleito ele tem uma sede pela revelação da palavra? Ele quer saber realmente. Ele não fica satisfeito. Ninguém vai poder abafar um eleito e dizer, não, se aquiete, não busque isso, não procure, não. Ele quer cada vez mais se aprofundar na palavra. Ele sabe que essa palavra Deus enviou para ele ler mesmo e entender ela. Por isso que ele tem sede disso. E ele sabe que isso é a única coisa que vai lhe dar uma personalidade íntegra, para não cair em engano nenhum. Um eleito, ele não está sujeito a outro homem. Embora nós sabemos que tem os dons de Deus, tem o quíntuplo de Éfeso, tudo isso são os dons que Deus envia para aperfeiçoamento da igreja, para ajudar a igreja do Senhor. Mas um eleito, ele não anda segundo a convicção de outra pessoa. Nem mesmo do seu pastor, que é o orientador espiritual dele. Ele recebe uma orientação sobrenatural. Uma instrução que vem do Espírito Santo, que dá uma capacidade tão especial a ele, que mesmo se o seu pastor se desviar da palavra, ele permanece firme com Jesus Cristo. Vocês entendem isso, irmãos? Que o eleito ele é dirigido especialmente, inteiramente, pelo Espírito Santo de Deus. Através da palavra. Por isso que ele tem sede e busca, ele quer saber. As palavras, essas mensagens foi enviada para nós lermos e recebermos e entendermos a revelação dela. Não por homem algum, mas pelo Espírito Santo, o qual nós devemos nos render a ele, irmão Brana disse. Nós devemos nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito Santo para ouvir e saber. Ter sabedoria. Saber é ter sabedoria. Não tenha medo de ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria para não cair no engano. Não a sabedoria desse mundo, como nós lemos aqui. Mas a sabedoria que vem de Deus. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. Está vendo? Quão importante é a sabedoria que é dada pela instrução espiritual do Espírito Santo para a nossa vida. Ela é que nos conduzirá nessa terra. Ela que nos livrará de todo o mal, de todo o engano. E não vai nos deixar cair no engano. Principalmente nós que estamos vivendo no maior engano que já veio sobre a terra. Que é esse engano da besta, que as pessoas estão adorando o próprio homem no lugar de Deus. Claro que aquele homem está ungido pelo próprio Satanás. Ou chegará a ser ungido ainda. Veja, como eu já disse, o profeta continua. Como eu já disse, página 6. Este livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exata e corretamente no quênio da Escritura, no fim. Agora você pode saber porque ele diz que qualquer um que o lê, ou mesmo ouve, é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará
autoridade sobre o diabo. Amém, irmãos? A única maneira de nós podermos vencer ao diabo, ter autoridade sobre o diabo, é a revelação de Deus. Sem isso, nós seremos conduzidos por qualquer coisa. Nós seremos levados por qualquer coisa. Mas com a revelação de Deus, ela nos dá autoridade sobre o diabo. E você pode ver porque os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim. Pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Entenderam isso? Aqui diz que se a pessoa acrescenta ou tira, ela é amaldiçoada. Não é porque Deus está com raiva. Estou com raiva porque aquela pessoa tirou uma palavra, uma letra, vou amaldiçoá-la. Não. A maldição está no próprio ato de tirar. Porque quando você tira, o diabo achei uma brecha para enganar ele. Aí recebe toda a maldição que o diabo vai levar você ali. O diabo vai conduzir você por um caminho errado por causa da sua atitude de tirar ou acrescentar uma letra nessa revelação que Deus dá. Entenderam isso, irmãos? A maldição é essa, não é Deus. Estou com raiva. Tirou uma letra, estou com raiva, vou amaldiçoar ele. Não. Você produziu a própria maldição para cima de si quando tirou uma letra ou acrescentou uma. Por isso nós necessitamos da revelação de Deus, porque um cristão revelado, ele não despreza nenhuma parte da palavra. Todas, digamos agora para nós nesse tempo, que temos crido que essa mensagem é a mensagem que Deus prometeu revelar nos últimos tempos, os mistérios que estavam ocultos, Deus revelou para nós. Nós temos crido que William Branham é um profeta tão bom quanto todos os profetas que escreveram essa Bíblia aqui que nós temos. Não é verdade? Nós já cremos nisso. Então, essa mensagem também é a palavra de Deus. Então, para nós hoje, nós não podemos ler um parágrafo aqui e ler outro parágrafo aqui e ficar, toma um parágrafo dessa aqui e diz, é isso que quer dizer. Outro toma outro parágrafo aqui e diz, é isso que quer dizer. Então começa uma guerra como se o que está certo é esse, aquele está errado. Ou então, não, esse aqui está certo, esse está errado. Não, os dois, irmãos, estão corretos porque foi Deus quem falou a palavra. Nós não podemos ficar brigando assim. Quando alguém que é do outro lado fala algo, esse que é do lado de cá vai combater aquele algo que a pessoa falou. Não está combatendo a pessoa, está combatendo algo. E o algo veio de Deus. Então é uma pessoa sem revelação que faz isso. Ela combate a própria palavra que ela crê contra porque está do outro lado. Vocês entenderam isso? E nós não podemos, ou nós nunca faremos isso. Nós que temos recebido o Espírito Santo, não faremos uma coisa dessa. Porque sabemos que toda a palavra foi Deus quem falou. Então se você permanece quieto e espera, o Espírito Santo vai juntar essas duas coisas e vai te dar o entendimento correto da palavra. Porque é isso que precisamos, é entender a palavra. Não é combater com parágrafos, um combatendo o outro. Termina, o diabo fica só aplaudindo, porque ele sabe que um está anulando a outra palavra do outro. Todos os dois vai terminar sem fé alguma. Entenderam isso? De tanto esse insistir que é esse fica na dúvida e esse também. Porque sabe, não tem alguma coisa lá, mas não quer dar o braço a torcer por causa de orgulho denominacionais, orgulho de grupo e essas coisas mais. Coisa que não tem no coração do eleito. O eleito não tem esse tipo de orgulho. O eleito, se ele estiver indo errado, ele ora para que Deus o corrija. E se alguém vem e o corrige, ele agradece. Obrigado, irmão. Você me ajudou a consertar isso aqui. Entendem isso, irmãos? Como o eleito tem, ele é dessa classe especial. Ele crê em toda a palavra. E ele não combate com essas coisas. Ele somente junta e espera até que o Espírito Santo, dando essa revelação espiritual, faz com que ele entenda a história
que está ali naquele assunto. Amém? Assim é como Deus trabalha, dando a revelação. E essa revelação é a única que dará autoridade sobre o diabo. Você pode ver aqui o que acrescentasse ou tirasse dele seria amaldiçoado. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada como tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja, no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isto se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler, portanto o sacerdote tinha que ler para eles. Contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá, não importasse se fosse lida ou ouvida. Amém? Então, ao ouvir essa palavra, ao você ler ou mesmo ouvir, é necessário a presença do Espírito Santo em você para fazer você entender essa palavra. Amém? Vamos ver se nós devemos entender ou não. A única maneira de crer, irmão Brando disse, que é nós entender ela. Se a gente não entende, a gente não pode nem... Nós cremos que toda a palavra está correta. Mas para que nós tenhamos firmeza naquilo, Deus vem e traz o entendimento dela. Por que nós cremos? Porque nós cremos que Deus não pode falhar. E toda essa palavra está correta. É claro que nós sabemos disso. Nós cremos em toda a palavra, antes mesmo de entendê-la. Porque sabemos que os servos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo e ela está correta. Pode ser que por um momento eu não estou entendendo ela, mas eu creio nessa palavra. Veja, mas o que Deus realmente quer para firmar a nossa vida é que a gente realmente entenda essa palavra. Aqui o profeta vai falar para nós, provando a sua palavra. Ele diz assim: agora vemos outro. Então você, sem dúvida, já ouviu dizer, ver é crer. Esse é outro antigo provérbio que temos aqui. Mas isso também não funciona. Não funciona, porque o homem pode sentar e olhar direto para alguma coisa e não ver isso. Amém? Quantos olharam direto para Jesus? Eles viam Jesus, mas não entendiam Jesus. Eles vão diretamente para uma coisa. Quantos olham diretamente para a foto que nós temos hoje de Jesus Cristo nos ares, como um sinal no céu? Olham para aquela foto e não veem, não entendem o que é aquilo. Mas há alguns que estão olhando, estão vendo, estão entendendo o que é aquilo. Veja que há uma diferença. Aqui vê. Olham direto para alguma coisa e não vê isso. A palavra ver, ou a palavra see, em inglês, tem tanto significado diferente. Sia pode significar um corpo de água. E see pode significar entender. See pode significar olhar para algo. E tem todo tipo de palavra que se pode usar. Mas quando você diz ver é crer, você está enganado. Quando você entende, você crê. Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino. Em outras palavras, entender o reino. Porque o reino é o Espírito Santo em você. Por isso você tem que entender o que é isso em você. E a única maneira de você entender é comparar o que isso faz você fazer com o que a Bíblia disse que isso faria você fazer. Então o seu problema está resolvido. Veja, e então ele é aquele Espírito Santo. Amém? Quando você entende, você crê. Nós vamos ler aqui mais algumas coisas para que a gente chegue a esse completo entendimento da palavra. Nós já vimos, irmãos, não tenha medo. Alguém dizer, cuidado, não procure, não vá isso, você vai ser enganado. É mentira.
um eleito jamais pode ser enganado. Não tenha medo de nada. Procure, busque se é de Deus aquilo, busque, se aprofunde. O Espírito Santo está perto de você para lhe mostrar a verdade. As palavras de Deus é para você mesmo. Busque, cave, leia, não deixe nada de fora. Leia toda a mensagem e peça a revelação ao Espírito Santo que ele vai te revelar. É para você que ele mandou essa mensagem. É sua. Veja, no parágrafo 24 da unidade, veja o que diz aqui. Jesus disse, quando estava a caminho da tumba de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Isso é para o que crê em mim, não somente acerca de mim, porém em mim, estando nele, crendo. Se permaneceres em mim, minhas palavras em vós, não crendo, oxalá o Espírito Santo o permita você ver isso. Agora vocês são o pequeno rebanho. E por essa razão, através da semana, estando em oração e pedindo a Deus, tenho escolhido este texto para mostrar aonde estamos parados. É questão de crer nele. Agora, você não pode crer nele até que não haja entrado nele, ou ele haja entrado em você. Então é quando você está crendo nele. Então você tem vida eterna. Você somente está crendo acerca dele, até que haja recebido a vida eterna. Porque a vida eterna é a vida de Deus em você. E então você está crendo nele. Amém, irmãos? Há uma grande diferença em crer acerca de Jesus. Essa crença até o diabo crê que estremece. Acerca de Jesus, muitos creem. E há uma diferença em crer nele. Em entender o que ele está falando. Veja, muitos andavam com Jesus lá, no passado. Uns 70, 80 e poucas pessoas estavam ali. E todos estavam crendo acerca dele, por isso estavam indo atrás dele. Mas quando ele começou a falar a palavra, a proferir os mistérios, a sabedoria de Deus, ela está oculta em mistérios. Por que Deus faz dessa maneira? Para esconder dos olhos dos sábios e entendidos deste mundo, dos orgulhosos, soberbos, que acham que sabem demais. Aí Deus tem uma maneira simples de esconder. Ele fala de uma maneira tão simples que fica escondido desses sábios. Mas já o eleito que tem a humildade e tem o contato com o Espírito, ele entende o que é que está acontecendo. Embora tenha momentos que até que ele receba aquilo dentro, ele não chega a entender completamente, mas ele fica ali. Foi a resposta de Pedro. Quando aqueles 70 discípulos começaram a ir embora, veja que Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Por isso que Pedro disse, quando Jesus disse, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Veja, ele sabia que ali era verdade, mesmo não estando entendendo muito aquele assunto, mas depois Jesus veio e foi revelado a ele de que se tratava. Compreenderam isso, irmãos? Então veja, quando você crê, e crê, o profeta disse, é só ver? Não. Quando você entende, você crê. Amém? E para que você entenda verdadeiramente, para que você receba essa revelação espiritual, é necessário que ele entre em você. É a questão de crer nele. Agora você não pode crer nele até que você haja entrado nele. Ou ele haja entrado em você. Amém, irmãos? Sabe por quê? É o que nós lemos aqui. Sem o Espírito Santo dentro de você, você ainda está com a fé acerca dele. Pode até ser um eleito, até que chegue a entrar. Quando entra, você começa a entender as coisas por si próprio.
Você vai caminhar agora com passos firmes seu. Isso é tão seguro que não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem esposo, não tem pastor. Nada vai poder mais tirar isso de você quando você recebe isso diretamente de Deus. Você segue firme o seu caminho. Mas veja o que é que diz aqui, onde nós lemos em 1 Coríntios. Nós vamos chegar mais na frente aqui. Veja. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Está vendo que os príncipes desse mundo não podem conhecer. Porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? A palavra. Quando você tem essa sabedoria que vem pelo Espírito Santo dentro de você, você não crucifica nenhum parágrafo da mensagem. Você crê em todas elas. Você não crucifica nenhum, porque se você nega essa palavra, você está negando o próprio Senhor Jesus Cristo. Está crucificando Ele novamente. Amém? Veja. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus. Está vendo você? Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém, irmãos? A única maneira de nós conhecermos, de nós entendermos e de termos a revelação é se nós recebemos o Espírito de Deus, porque Ele é o único que entende essa mensagem. Essa mensagem são as coisas de Deus, e só Ele entende o que Ele falou. E para que você possa entender também, você tem que ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Sua vida tem que estar ligada com a dele, tem que se unir com Ele inteiramente. Aí Ele vai, irmão Branco, diz que Ele está sussurrando o seu segredo à sua igreja. E não é assim como nós pensamos, uma coisa natural. Vamos juntar aqui só a noiva. Só quem é noiva, bota aqui essas mensagens, entregue só a noiva e vamos pregar numa sala fechada, não deixa mais ninguém entrar, só quem é noiva. Ninguém podia nem fazer isso, porque como é que a gente vai saber quem é noivo e quem não é? Já pensou que tivesse que ser assim? Eu saí escolhendo, meu Deus. Ou quem seria escolhendo quem é a noiva? Como eu já vi, há grupos na mensagem que fazem isso. Seleciona a noiva. Que engano terrível de Satanás, irmão. Não é assim que Deus faz. Deus não trabalha com a mente natural e carnal do homem. Deus revela, a palavra está aí para todo mundo. Todos estão lendo. Mas os sábios entendidos, os teólogos desse mundo, os filósofos, eles não conseguem ver o que é essa história aqui. Mas aqueles que recebem o Espírito de Deus, eles podem entender a revelação de Deus. Porque o Espírito de Deus é quem sabe todas as coisas. Veja, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo?
Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Como podemos ter a mente de Cristo? Se Cristo entrar em nós. É a única maneira da gente ter a revelação espiritual. A revelação que Ele está dando. Enquanto você está ouvindo a palavra, enquanto você está lendo, aqui dentro está acontecendo um processo secreto que está te dando entendimento das coisas. E é isso que vai conduzir a sua vida. Você vai viver por isso, por essa revelação que Deus te dá. Então veja, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Essa revelação foi dada para nós crermos, amém, e para nós entendermos, porque o profeta disse que ver o reino de Deus é entender o reino de Deus. Amém? Então vamos ver aqui para finalizar, aqui no livro dos 7 selos, em Deus em simplicidade. Que coisa tremenda, irmãos, é como Deus faz as coisas. Por isso que o irmão Branham diz numa mensagem, é o Desvelar de Deus, parágrafo 22, ele disse, eu estou dizendo algo aqui de uma maneira que vai colocar alguns para pensar. E uns vão embora. Foi como aconteceu lá com Jesus. Uns vão embora, mas outros vão ficar ponderando e outros vão entender depois aquilo ali. Se eu estou tentando dizer algo para vocês, sem dizê-lo diretamente. O profeta disse isso, da mensagem Desvelar de Deus, parágrafo 22. E se você ler aqui, você vai ver exatamente o significado do que é a palavra trovão. O profeta ensina isso. Ele disse o trovão foi quando estava ali, o próprio Jesus falando. Então ele ouviu uma voz que quem estava perto pensou que era um trovão. Mas ele entendeu perfeitamente aquela voz. Amém? Trovão é a voz de Deus. Para uns, eles emboloa. Não pode discernir aquilo. Porque não é discernido pela mente humana. Pelo Espírito do homem. Mas aqueles que recebem o Espírito de Deus, aquilo não vai emboloar. Eles vão entender aquilo e aquilo vai livrar ele do engano dessa era. É a revelação da palavra que vai nos livrar do engano dessa era. E essa revelação é exclusivamente dada só pelo Espírito Santo. O Pai que está no céu te revelou isso, Pedro. Está vendo? Jesus deixa tudo bem claro e colocado. Mas veja aqui na mensagem, Deus ocultando-se em simplicidade. 120 ao 122. Depois vamos ler a 128 e estaremos encerrando. Não as grandes coisas deslumbrantes acerca das quais pensamos, mas é nas coisas simples que Deus é tão real. A simplicidade, de forma que apraz a Deus revelar-se. E então ocultasse. Então ocultasse e revelasse. Em coisas simples e pequenas. É posto acima da compreensão do homem. Amém, irmãos? Essa revelação que a gente tanto precisa, Deus colocou ela acima da compreensão do homem. E não é uma coisa que a gente possa pensar, uma coisa extraordinária. Um código secreto daquele que tem no Egito, aquela simbologia, aquela coisa, não. Deus faz isso de uma coisa tão simples que o homem passa por alto, que a sua mente é tão evoluída, ele acha que tem a mente tão evoluída, é tão inteligente, tão sábio, que Deus esconde a coisa nas coisas simples e humildes e ele passa por alto. Está acima da compreensão do homem. Com a nossa mente humana, jamais poderemos receber ou entender qualquer revelação da glória de Deus, dos mistérios de Deus. Mas se nós recebemos a mente de Cristo, Ele vai nos ensinar na simplicidade coisas. É tão tremendo que você olha assim, uma coisa tão simples. Eu passei tanto tempo batendo, tentando descobrir isso. Mas quando chega a hora, Deus te dá, você diz, oxe, é isso aqui. E é tão maravilhoso, você fica tão alegre de ver
como é simples a revelação de Deus. Tira todo embaraço, toda angústia, todo aperreio, toda confusão. Que enquanto você não tem revelação, você fica brigando com o parágrafo, de um lado para o outro. E aquilo só causa indiferença, tristeza, angústia, desamor, divisão. Tudo que o diabo gosta parte dessa guerra de um tentar sobrepujar o outro. Com sabedoria humana, com parágrafo carnal, jogando um parágrafo para o outro, combatendo a palavra. Mas quando o Espírito Santo entra, que você lê e ele lhe mostra a revelação pelo Espírito Santo, é doce e maravilhosa a revelação do Espírito. Isso traz paz ao coração, tranquilidade, e Deus te dá sabedoria para se livrar de todo e qualquer espírito do diabo que quer perturbar a sua alma. Deus te dá isso, irmãos. Então veja, 120, nós estávamos lendo. Está acima da compreensão do homem. Porque se você dissesse, porque um Deus justo faria isso? É porque o homem foi feito, no princípio, não para tentar depender de si próprio. O homem foi feito para depender completamente de Deus. É por isso que somos comparados a cordeiros, ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma. Ela tem de ter um líder. E o Espírito Santo é o que deve guiar-nos. Amém? De modo que o homem é feito assim. E Deus fez todas as suas obras tão simples, para que os simples pudessem entender. E Deus se faz simples, com o simples, para ser entendido pelos simples. Tanto é que ele disse em Isaías 35, eu creio, ele disse, até mesmo um louco não deveria errar. É tão simples. 128. Pregar a palavra. Agora, hoje nós pregamos filosofia, pregamos credo e denominacionalismo e tantas coisas. E estamos deixando fora a palavra, porque dizem que ela não pode ser compreendida. Ela pode ser compreendida. Ele prometeu fazê-lo. Agora nós estamos lhe pedindo para fazê-lo. Amém, irmãos? Então, geralmente quem usa esse termo de dizer que a palavra não pode ser compreendida são as denominações. Eu já vi muita gente dizer, olha, eu não entendo bem esse mistério da Trindade, mas isso a gente só vai saber do outro lado. Vamos cada um fazer nosso caminho aqui, por isso tem vários caminhos. Cada um diz o que quer, cria sua denominação, e todo caminho dá na venda, todo mundo vai chegar lá. Quando chegar lá do outro lado, ele vai revelar tudo para nós. A palavra não pode ser compreendida. Deixe isso de lado. Deixe isso para lá. Não procure isso. Não. Ó, irmãos, isto é o diabo tentando esconder de você a revelação. Deus prometeu que ele nos revelaria pelo Espírito Santo. E ela é para ser compreendida sim. Deus prometeu fazê-lo. Amém? Não existe isso. Lá do outro lado é que a gente vai saber isso e aquilo. Não. O que você precisar saber hoje, para sair do engano de Satanás, principalmente sobre a Trindade, que é o paganismo, Deus vai te revelar hoje. Tudo que você precisar saber para se livrar dessa divisão de religião, até mesmo de grupo, de tudo, Deus vai te revelar hoje. É hoje que Ele quer te dar essa revelação. E só o Espírito Santo pode te dar essa revelação. E é para você. Busque, procure. Toda a mensagem é sua. Deus preparou ela para você, enviou. Tem áudio, tem as mensagens em sua mão. Mergulhe profundamente em tudo. Todos esses mistérios é para a noiva de Cristo. E o Espírito Santo vai fazer você compreender isso, porque é uma promessa de Deus. Amém? O profeta disse, ele prometeu fazê-lo. Agora estamos lhe pedindo para fazê-lo. Amém? Só ele pode fazer isso, irmãos. Só ele pode dar a revelação em nossos corações. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial,
Estamos gratos a Ti pela a bondade do Senhor em trazer esta palavra, revelar esses mistérios através do Teu sétimo anjo, que é a mensagem para nós nesse tempo, que precisaríamos dela, Senhor. Precisaríamos da revelação desses mistérios em nossos corações, para que a nossa vida fosse dirigida por esta revelação e não caísse, não fosse, meu Deus, subjugados, nem fosse apreendidos por esses espíritos que apreendem tantas pessoas nessa terra, Pai. São tantas pessoas aprisionadas por homens, por grupos, por denominações, por tantas coisas, e as conduzem num caminho errado de desamor, de intriga, de indiferença. Nós não queremos isso para o nosso coração. Queremos a revelação da Tua palavra, para que possamos dirigir corretamente e estar sempre em contato com o Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, abençoados pela Tua mão potente. Em nome de Jesus Cristo te peço, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém.